Teleaula Natal. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós iremos ter uma breve aula que fará uma ponte entre as aulas 7 e 8, onde nós estamos abordando os temas organizações internacionais e organizações econômicas. Eu me chamo Mariana Vasconcelos, sou professora de Geografia da Rede Municipal de Natal. Tenho estatura mediana, cabelos longos e castanhos, olhos azuis, pele clara, estou utilizando óculos de grau, uma camisa, uma blusa preta de mangas longas e uma calça preta. Agora que vocês me conhecem melhor, vamos falar um pouco sobre esta nossa aula de hoje, tá? Para esta aula eu trouxe 16 slides. A estrutura desses slides é que eles têm o fundo na cor branca e as letras pretas. Estão numerados no canto superior direito e eu irei dando as indicações, quando for passando os slides, ok? Este primeiro slide disposto aqui para vocês, nele, ao topo, está escrito Secretaria Municipal de Educação de Natal, abaixo a nossa disciplina Geografia e ao centro o tema da nossa conversa de hoje, Organização das Nações Unidas e Assembleia Geral. Ok? Vamos iniciar. Primeiro, necessitamos relembrar um pouquinho, o que nós falamos na aula 7. Falamos em organizações internacionais, que as organizações internacionais, elas são órgãos multilaterais, onde vários países dialogam, discutem, os problemas mundiais, problemas em comum, tá? E que vimos também que a Organização das Nações Unidas, a ONU, surgiu em 1948 com a intenção de mediar o diálogo entre os países membros, sendo um órgão multilateral, como eu acabei de colocar para vocês, ou seja, cujas decisões, acordos e tratados são discutidos por vários países. Vocês se lembram, né? No slide 3, trago então a pauta, do dia de hoje. Vamos conhecer melhor a ONU e a sua estrutura. Iremos abordar a importância da Assembleia Geral da ONU e mencionar a relação entre a Organização das Nações Unidas e os blocos econômicos mundiais, que serão pauta da nossa próxima aula. Preparados? Pois bem. Para início de conversa, eu vou trazer, aqui nesse slide 4, falar um pouco sobre um vídeo que eu trouxe para vocês. É um vídeo sobre a ONU, ele fala rapidamente, em 1 minuto, sobre a estrutura da ONU. É um vídeo legendado que traz informações e imagens da Assembleia Geral, do Conselho de Segurança, do Conselho Econômico e Social, do Conselho de Tutela, da Corte Internacional e do Secretariado, tá? A fonte deste vídeo é o canal ONU Brasil no YouTube. Vamos ver o vídeo? No slide 5 eu trago o vídeo. O que é ONU? A ONU foi criada no fim da Segunda Guerra Mundial para salvar gerações vindouras do flagelo da guerra. A Carta da ONU é o seu documento fundador. A ONU é atualmente constituída por 193 países, cada um tem um voto na Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o órgão legislativo e representativo das Nações Unidas. Outros órgãos também são importantes, como o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. Antônio Guterres é o secretário-geral da ONU, que além de diplomata é defensor da organização. Ele é o chefe administrativo e CEO da ONU. Foi nomeado para um mandato de 5 anos. Começou em 2017. O sistema da ONU consiste em programas filiados, fundos e agências especializadas, tentando reforçar a paz e a segurança internacional, a sustentabilidade e o desenvolvimento inclusivo, além de proteger os direitos humanos. Vocês podem saber mais sobre a ONU, no endereço mencionado no vídeo ou no canal ONU Brasil, ok?
Sobre a ONU, pessoal, assim como o vídeo trouxe, né, para nós, a ONU ela tem 6 principais órgãos, né? Que órgãos são esses? Eu vou colocar aqui no slide 6 para vocês. A Assembleia Geral, que é a principal assembleia deliberativa da organização. O Conselho de Segurança, que é o órgão responsável por garantir a paz e a segurança entre os países membros. O Conselho Econômico e Social, que auxilia a Assembleia Geral nos assuntos socioeconômicos. O Conselho de Tutela, que é composto por 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, que se reúnem apenas quando necessário. A Corte Internacional de Justiça, também conhecida por Tribunal Internacional de Justiça, é o principal órgão judicial da organização, cujo objetivo é julgar quem comete crimes graves, né, do direito internacional, como guerras e o genocídio. E, por fim, o Secretariado, que é o órgão responsável por fornecer estudos e informações necessárias para que a organização consiga realizar suas reuniões, bem como dirigir os demais órgãos, né, ali relacionados à ONU. Tá certo, pessoal? Sobre as funções da ONU, tá? Já discutimos também na aula passada e trago aqui no slide 8. A ONU tem o poder de discutir e tomar medidas necessárias para questões enfrentadas pela sociedade, questões relacionadas à paz mundial, às mudanças climáticas, ao desenvolvimento sustentável, aos direitos humanos, desarmamento, terrorismo, à igualdade de gênero, a produção de alimentos e a segurança alimentar, né? E as emergências de saúde, como, por exemplo, uma agência da ONU, a OMS, né, tem tomado aí a frente em relação às orientações e medidas, né, para a pandemia do coronavírus. E outros assuntos internacionais também, tá? Mas, professora, por que destacaremos nesta aula a Assembleia Geral da ONU? Estamos, neste momento, né, recentemente, semana passada, iniciou-se a Assembleia Geral da ONU, no dia 22. E o discurso que abriu a Assembleia Geral da ONU, que eu mencionei para vocês a função, é a principal reunião da ONU, que está acontecendo via videoconferência pela primeira vez devido à pandemia que estamos vivendo, né? O discurso que abriu foi o discurso do nosso presidente, Jair Bolsonaro, né? E foi um discurso muito aguardado, porque sabemos, né, que estamos discutindo mundialmente as questões ambientais brasileiras. Então, esse discurso ele foi bastante aguardado, né? E nós iremos relacionar justamente essas questões, né, que a ONU trabalha, como mudanças climáticas, desmatamento, com as relações comerciais. Vocês verão logo a seguir, tá certo? No slide 10, eu trago para vocês uma notícia. Essa notícia é do dia 23 de agosto de 2020, ela é do G1, tá? E ela diz o seguinte: queimadas aumentam em 2020 e pode ser destrutivo para a Amazônia. Trouxemos para vocês, então, algumas notícias, né, que trazem essas questões ambientais brasileiras, tá? Aqui no slide 10, temos uma primeira notícia, cuja fonte é o G1, e eu irei ler para vocês. Queimadas aumentam e 2020 pode ser destrutivo para a Amazônia. Então, essa notícia diz o seguinte: vastas áreas foram destruídas por desmatamento e fogo nos últimos anos, enfraquecendo o solo e até mesmo a vegetação que resistiu às chamas. Seguindo a notícia, né, continuando, ela abre informando: o ano de 2020 está se configurando como um novo período destrutivo para a floresta amazônica no Brasil. O desmatamento aumentou significativamente, de acordo com os observadores.
Que observadores, professora? Esses observadores não são qualquer pessoa, né, ou membro da sociedade. Quando ele cita observadores, são técnicos, são instituições especializadas, né, em fiscalizar, observar, monitorar esse desmatamento na Amazônia, tá? E continuando, e muitos especialistas temem que a região possa ver uma repetição dos destrutivos incêndios florestais de agosto e setembro do ano passado. Esta notícia foi de agosto, tá? No slide 11, eu trago para vocês uma imagem, né, de satélite, também de uma notícia cuja fonte foi a UOL, notícias da UOL, onde a manchete diz o seguinte: fumaça se estende por 4.000 quilômetros e atinge pelo menos 5 países vizinhos. Essa notícia está se referindo à fumaça das queimadas da Amazônia e do Pantanal, que já estão atingindo países vizinhos. A imagem que eu trago para vocês, né, ao centro desse slide 11, ela é uma imagem de satélite, cujo, né, o raio dessa fumaça, né, por onde ela está se espalhando no Brasil e nos países vizinhos, ele está aí formado através de uma linha amarela, tá certo? Demonstrando justamente as áreas para onde essa fumaça está se expandindo. Essa fotografia, ela foi cedida a esta notícia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais, o INPE. Pois bem, no slide 12, fazendo referência às imagens de satélite que o INPE tem trazido, né, para a gente com frequência, tem demonstrado, né, que essas queimadas elas têm afetado de várias formas o nosso meio ambiente. Eu trago para vocês aqui ao centro do slide 12 uma charge, a charge do gaso, tá? Onde o título em cima vem dizendo: fumaça de queimada em Roraima e no Amazonas já é visível do espaço. E aí nós temos, né, uma nave espacial do lado esquerdo da imagem, como se estivesse fora da Terra, observando a Terra que está no canto inferior esquerdo, tá? E dentro dessa nave espacial aí, né, desse OVNI, nós temos dois extraterrestres, dois alienígenas, conversando, observando justamente a fumaça que está saindo ali do globo, que está pontuada na imagem do globo justamente nas áreas das queimadas, na Amazônia. E então, um dos alienígenas fala para o outro, pergunta, né, que fumaça é aquela? E aí o outro responde: é a Amazônia que está indo para o espaço. Essa charge ela está fazendo justamente uma relação com as fotografias aéreas, né, as fotografias de satélite que já estão monitorando essa fumaça a partir do espaço, certo? Vamos lá, no slide 13 eu trouxe uma outra notícia que afirma o seguinte: é da Folha de São Paulo e diz: em 14 dias do mês, a Amazônia já tem mais queimadas que em todo setembro do ano passado. Recentemente, Mourão, o vice-presidente, e Salles, o ministro do Meio Ambiente, compartilharam um vídeo que afirmava que a floresta não estava queimando. Estamos vendo aí um conflito de discursos, né, entre técnicos e políticos, né, relacionado a essa questão das queimadas no Brasil. E por fim, né, a última notícia que eu trago para vocês no slide 14 é do jornal Nexo, tá? É do dia 20 de setembro de 2020, esta notícia, e a manchete diz o seguinte: como o risco ambiental afeta o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Então, pessoal, podemos ver que
essas discussões ambientais, elas são pauta das organizações internacionais, elas são discutidas por todos os países no mundo e isso interfere diretamente nas relações comerciais entre os países. Veremos alguns detalhes a mais na aula 8 sobre essa parceria União Europeia e Mercosul e essa questão ambiental. Então, para concluir, no slide 15, né, eu menciono para vocês que as ações relacionadas às organizações internacionais, em especial a ONU, podem implicar nas políticas relacionadas à economia mundial. Todos os estados devem ter compromisso de zelar pela sustentabilidade. Espero ter concluído e conseguido repassar, né, esta ideia para vocês da relação entre as organizações internacionais e as organizações econômicas. É uma íntima relação, afinal, as organizações econômicas são organizações internacionais que devem estar sempre, né, observando essas pautas mundiais. Obrigada e bons estudos!